O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer: abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos e irmãs, o texto do Evangelho de hoje está aqui inserido no capítulo 7, versículo 31 e seguintes. Ele é uma continuidade do Evangelho do último domingo. No domingo passado, nós iniciamos a leitura do capítulo 7 do Evangelho de Marcos, que nos apresentava aquela atitude de Jesus numa controvérsia com os fariseus e as autoridades judaicas a respeito de algumas prescrições rituais, que basicamente falavam a maneira certa de lavar pratos, talheres, e Jesus concluía dizendo que não é o que sai do coração, não é o que entra que torna o homem impuro, mas sim o que sai. E aí Jesus fazia perceber que numa lista as imoralidades que existem dentro do nosso coração e que precisam ser extirpadas. Terminando aí, Jesus passa então e faz um exorcismo. Ele expulsa um demônio de uma mulher sírio-fenícia. Terminado esse exorcismo, inicia o Evangelho de hoje. E é quando Jesus está passando pela região de Tiro e Sidônia, próximo ali do mar da Galileia. Este território, Tiro e Sidônia, era um território pagão. Portanto, Jesus, ao sair deste encontro com os judeus, ele está passando por um território de pessoas que não têm fé, isto é, de pessoas que não acreditam, portanto, pagãos. E no meio do caminho, trouxeram a Jesus um homem que estava surdo e que falava com dificuldade. Jesus aproxima-se deste homem e eles pedem que Jesus realize ali uma imposição de mãos para que aquele homem fosse curado. Só que o Evangelho nos faz perceber uma coisa. Costumeiramente, de fato, quando as pessoas intervêm e pedem para Jesus tocar nas pessoas, Jesus toca. Mas no Evangelho de hoje ele não faz isso de imediato. A primeira coisa que Jesus faz é tomar aquele homem e retirá-lo do meio da multidão. Por quê? Existem várias coisas que nós podemos perceber aqui. A primeira é que Jesus não quis fazer o milagre na frente deles, porque Jesus queria esconder ainda um pouco do seu segredo. Aquilo que o Evangelho de Marcos procura tratar, que é o segredo messiânico. Ou seja, Jesus está se revelando, ele está se mostrando
ao longo do caminho. Mas para que as pessoas possam descobrir gradualmente isso, Jesus não faz com que eles percebam de imediato, por isso ele prefere tirar aquele homem do meio da multidão. Há uma segunda explicação, que Jesus tenha retirado o homem do meio da multidão, porque de fato, algumas pessoas, para romper a surdez, elas precisam ser tiradas, orientadas, e então elas podem retornar ao meio da multidão. Depois dessa segunda interpretação, eu vou fazer um paralelo interessante com os nossos tempos atuais. Então Jesus impõe as mãos daquele homem e realiza alguns gestos rituais. O primeiro gesto que Jesus faz é colocar o dedo no ouvido daquele homem. O texto, no grego, porque a Sagrada Escritura foi escrita na língua grega, diz que Jesus perfurou o ouvido do homem. Ou seja, é o ato de fato romper a surdez daquele homem. Surdez de que tipo? Nós podemos fazer duas análises. Uma surdez física, mas a surdez da busca do conhecimento da verdade, que talvez é a que mais o Evangelho queira fazer denotar, porque nós estamos no território de pagãos, isto é, de pessoas que não têm fé. Então você precisa abrir os ouvidos para que as pessoas ouçam a voz do Senhor, para que as pessoas ouçam o Senhor. Então Jesus rompe a surdez, cospe e com saliva toca a língua daquele homem. Talvez o gesto de Jesus, a nossa geração, que é uma geração assim, pós-Covid, é um pouco assustador, né? Cuspir, né? A gente tem até medo de qualquer tipo de salivinha que possa estar voando, porque nós podemos pegar um vírus, né? Mas o gesto é este mesmo que Jesus faz. Por quê? Porque na cultura antiga, que claro, uma cultura bem diferente da nossa, a saliva sempre foi uma espécie de remédio, porque a saliva ela é ácida. Para o próprio processo digestivo, nós precisamos da saliva. É a saliva que nos ajuda no processo para ingerir os alimentos, para que os alimentos desçam até o estômago, para que aconteça o processo de digestão. Você pode ver quando você está com a boca machucada, com uma afta, quando você toca a saliva ali, dói, porque a saliva ela é ácida. Então, ao cuspir e tocar, Jesus está querendo entrar na interioridade daquele homem mesmo, mostrando que ele precisa ser rompido na sua surdez, para que a sua língua possa desatar, e então ele ser um propagador da verdade. E Jesus olha para o céu, suspira e diz uma palavra em aramaico, efatá, que quer dizer abre-te. No dia do nosso batismo, tem um rito que acontece no batismo, talvez a gente nem perceba quando a gente participa dos batizados, porque o que é essencial no batismo é a água e o padre dizer a fórmula. João, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela criança então está batizada. Mas tem um rito complementar, que é o rito do efatá, que o padre faz uma cruz no ouvido da criança e na boca da criança e diz: o Senhor Jesus esteja o Senhor Jesus que fez os surdos ouvir e os mudos falar, lhe conceda que logo possa ouvir sua palavra e professar a fé, para o louvor e a glória de Deus Pai. Amém. Então, é realizado no dia do nosso batismo um ritual semelhante ao do Evangelho de hoje, para que os nossos ouvidos se abram à verdade, a nossa língua se desenrole para sermos propagadores da verdade. Então, todos nós que éramos pagãos, nos tornamos cristãos, participamos desta ação ritual, em que é aberto, é proclamado sobre os nossos ouvidos e sobre a nossa boca, que nós sejamos ouvintes e proclamadores da palavra. Então o homem começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendava que eles não dissessem nada para ninguém, mas quanto mais ele pedia, mais eles falavam. Então, aquela primeira interpretação que eu abordei, de que Jesus estava, quando tira o homem do meio da multidão, está querendo esconder o segredo messiânico, fica bem provável no Evangelho, porque Jesus pedia que eles não divulgassem o fato. Mas quanto mais ele pedia,
mais o fato se espalhava. Mas a segunda interpretação, que é possível também de ser feita, é de que Jesus tira o homem do meio da multidão, porque Jesus está querendo mostrar aquele homem, através daquela ação que ele realiza com o homem, uma ação ritual, é que aquele homem possa romper de fato a surdez espiritual. E talvez, meus irmãos, aplicando a nossa vida, é justamente isso que o Evangelho de hoje pode nos ajudar. Nós também precisamos romper a surdez que nós temos. Mas de que forma, padre? Nós ouvimos muito bem, recebemos informações, e aqui que está o perigo. Nossa geração é uma geração que está extremamente, vamos dizer, influenciada por informações que nos atacam a todos os momentos. Vejam, antigamente, vamos pegar há 50 anos atrás, você recebia um noticiário através de um jornal. Um fato que aconteceu em determinado lugar do mundo demorava dias para chegar ao nosso alcance, através de uma folha, de um jornal que você lia. Depois, com o advento da TV, as coisas se tornaram mais fáceis por esse mecanismo. Então, as informações nos chegam através de jornais que são mais fáceis, que você não precisa nem sentar e ler. Já tem uma pessoa ali que transmite a coisa para você, e aí vai. Vejam, que isso é uma facilidade, mas também é um processo que vai deixando as pessoas idiotas, porque as pessoas não leem. É mais fácil sentar lá, plantar a bunda, que tem alguém que vai me contar tudo, e eu não preciso ler. Então vejam, a facilidade também traz um processo de imbecilização. Ou seja, as coisas vão ficando mais fáceis, e porque ficam mais fáceis, as pessoas não fazem esforços. Vejam, antigamente, para fazer trabalho em escola, você tinha que ir numa biblioteca, vasculhar livro, vasculhar aquelas barças. Hoje você digita no Google o assunto que você quer, e com inteligência artificial, ainda mais, você digita lá na inteligência artificial, o texto te sai pronto, com 30 linhas, perfeito, sem precisar de uma correção gramatical. Com isso, as pessoas vão ficando, com todo respeito, mas é verdade, burras. E nós temos, por exemplo, pessoas que saem da universidade que não sabem escrever uma frase com sujeito, verbo e predicado. Coisinha simples. Fato ou não é? O processo de facilidade também vai deixando com que as pessoas vão ficando de algum modo mais frouxas. Quando eu quis tomar esse segundo ponto da reflexão, da surdez, isso também mostra, meus irmãos, que nós somos massas de manobra, fáceis de serem influenciados. Sobretudo por quê? Porque nós vamos sendo tomados por ideologias que vão chegando até nós, e com tanta facilidade nós vamos aceitando as ideologias. Por quê? Porque os tempos mudaram, porque as coisas mudaram. E aquilo que eram princípios e valores que nós tínhamos como esteio da nossa vida, eles vão se perdendo, eles vão se corrompendo. Por quê? Porque é uma série de influências que nós vamos recebendo de meios externos e que vão mudando e moldando o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa forma ética de se comportar. Comportamentos que antes você não tinha e que com o tempo, por meio dos meios de comunicação, foram penetrando a sua consciência, aquilo foi internalizando e foram moldando a sua forma de ser. E aquilo que para nós, como cristãos, sempre foi um valor que deve ser guardado, foi se perdendo. Vejam, por exemplo, tem pessoas que se dizem católicas, mas que relativizam a vida. Tem pessoas que se dizem católicas, mas são a favor da destruição da família. E são a favor disso, talvez nem por princípios, por influência. Por influência de vozes que vão penetrando, vão internalizando e fazendo com que aquelas pessoas percam aquilo que foi sempre o esteio delas. Pessoas que cresceram numa família, hoje são contra a família. Pessoas que têm a vida, tiveram a oportunidade de talvez os seus pais terem abortados, mas não foram, hoje lutam em defesa da morte. É estranho. Isso é sinal do quê? É sinal da surdez.
Jesus vai para um território de pagãos. O paganismo, gente, está impregnado na nossa cultura atual. O Papa Bento XVI, em 2006, já falou sobre isso. Nós somos uma sociedade neopagã. É um novo paganismo. Não é um paganismo semelhante ao de séculos atrás. É um paganismo onde nós nos sentamos nos bancos das igrejas e pensamos como os pagãos. Dizemos que somos católicos, mas temos comportamentos pagãos, que não são coerentes. O Papa Francisco falou isso de maneira diferente quando começou o pontificado, em 2013. O Papa Francisco disse que o mundanismo entrou dentro das nossas igrejas. Ou seja, o mundo se sentou nos bancos das igrejas. E é por isso que nós temos muitas pessoas que professam a fé católica todos os domingos e dizem, creio em Deus Pai, mas que talvez na vida as ideias são contrárias à fé. E são contrárias à fé não porque essas pessoas tenham feito uma formação inadequada, mas é porque elas receberam informações externas que contaminaram a sua consciência e que precisa agora fazer isso que nosso Senhor fez, tirar aquela pessoa do meio da influência que ela vive para poder purificar. Gente, nós estamos impregnados, sabe do quê? De marxismo. Se tem uma coisa que você talvez nem saiba, mas nós somos extremamente influenciados por uma corrente ideológica chamada marxismo, que foi a corrente que mais influenciou o século XIX e XX. Nós somos extremamente marxistas, embora não saibamos. Talvez você não tenha nem ouvido falar de Karl Marx. Mas Karl Marx reina mais no seu coração às vezes do que Jesus. Pela sua forma de pensamento, pelas suas ideias e por tudo aquilo que ele deixou. Talvez a gente poderia, se você quiser também estudar sobre o marxismo cultural e ver as influências das correntes marxistas. Marx pensou o plano, né? Outros vieram depois e tacaram merda no negócio e fizeram com que o trem desencarrilhasse de vez. Mas o quanto a gente sofre dessas influências na nossa vida sem que a gente perceba. E para purificar isso, por exemplo, as correntes ideológicas que vieram do marxismo, o feminismo, a ideologia de gênero, que são correntes que querem única e exclusivamente destruir uma célula da sociedade, chamada família. Então, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, Marx disse que a igreja é o ópio do povo, né? Ou seja, é a droga. Você vem aqui todo domingo para se drogar. É isso que Marx falava. Vocês vêm aqui para ouvir alguém que vai influenciar a cabeça de vocês. Ou seja, eu vou jogar droga na cabeça de vocês, então vocês precisam se libertar deste ópio, desta droga que é a fé cristã. Por quê? Porque se tem alguma coisa que para o comunismo nesse mundo, se chama Igreja Católica. Porque a igreja nunca foi e nunca será a favor do comunismo. E a igreja nunca será a favor de correntes que tenham como finalidade a destruição da família. Então, meus irmãos, o que nós precisamos? Romper a surdez, pedir que Jesus coloque o dedo nos nossos ouvidos e possa romper a nossa surdez para que a gente possa ouvir a verdade de Cristo. Vocês não devem ouvir o Padre Rogério, porque o Padre Rogério pode ser somente um influenciador. Vocês devem ouvir a verdade que é Cristo, da qual eu espero ser um colaborador e um administrador fiel, porque senão eu vou prestar conta disso diante de Deus. Mas nós precisamos, meus irmãos, ter um ouvido acurado e purificar os nossos ouvidos de tudo que a gente ouve e tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos sendo influenciados de maneira muito negativa por correntes que estão lenta e gradualmente infiltrando na nossa família, infiltrando em nossa casa e colocando nossas famílias no caminho de destruição. Pensamos, assim como Santo Agostinho tem no livro das Confissões, né, que Jesus rompeu sua surdez e fez com que ele ouvisse a verdade, que ele também, nosso Senhor, possa romper a nossa surdez. E às vezes é preciso sair do meio da multidão, gente, porque às vezes a gente está recebendo tanta influência externa que estão nos deixando. Você veja, hoje o TikTok é um negócio que tomou conta, né? As pessoas vão lá para o TikTok,
e ficam ouvindo aquelas músicas. E daqui a pouco, aquelas crianças de 4, 3 anos estão dançando músicas sensuais. Elas nem perderam a pureza ainda, mas já estão tão sensualizadas que nenhuma mulher, às vezes de 20 anos, está tão sensualizada como uma criança de 3 anos. Por quê? Mas é tão bonitinho, deixa ela dançar. Tá, mas o que você está fazendo com aquela criança que não tem nem caráter, não tem nenhuma formação moral, não tem nada? Você está fazendo o quê? Com todo o respeito. Mas você está criando uma santa. Ou uma pequena prostituta? A gente precisa pensar. Você quer um santo? Você quer levar seu filho para o céu? Ou você vai levar seu filho para o caminho do abismo? Existem coisas que nós precisamos tomar as rédeas e que faz parte da nossa responsabilidade e que nós não podemos, mas todo mundo faz, que se lasque todo mundo, entendeu? Nós precisamos ter opinião formada, nós precisamos ser pessoas maduras, e uma pessoa madura tem uma opinião consciente do senso de responsabilidade e não de uma influência, porque senão, gente, nós vamos colocando os nossos filhos no abismo e depois não tem como reverter. Depois aí chega aos 16, 17 anos, chega para mim, né? É o que eu sempre costumo dizer: padre, o que eu faço? Olha, um conselho paterno: senta e chora, porque agora não tem mais o que fazer, já está tudo lascado. Agora, para mudar, para você fazer um processo de purificação e arrancar tudo isso de dentro da cabeça dela, então você tem que começar do princípio. E o princípio é a formação da criança, do seu caráter, da sua moral, de tudo aquilo que ela ouve. Os pais precisam saber sim o que os seus filhos veem, o que eles ouvem, porque isso vai ser determinante para o futuro deles, gente. Onde foi que eu errei? Dando um celular na mão de uma criança. Lascou. Aí você já lascou tudo. Você colocou o seu filho num caminho de destruição. Por quê? Primeiro que você... Esses dias eu vi um vídeo, né? Há 20 anos atrás, você via as crianças na beira da rua tendo que inventar brincadeiras. Então, subia na bicicleta, outro subia por cima, outro sentava no cano. Depois à noite iam fazer o quê? Vamos brincar de esconde-esconde, ia até 10 horas da noite, jogava futebol, betes. Hoje o que? Você não vê crianças na beira de rua, porque as crianças, se tiverem, cada um com o seu celular. Elas não sabem a capacidade que é inventar uma coisa, porque a coisa já vem pronta. E isso só deixa a pessoa mais idiota. A pessoa não tem a capacidade de criar. Você, quando criança, por exemplo, tinha que saber brincar com uma lata de Nescau e um pedaço de pau que o teu pai e tua mãe te dava. O que eu vou brincar? Brincar de bater. Eu achei um barbante, vou amarrar um barbante, vou amarrar no pau e vou arrastar ao redor da casa. Aquilo, para a criança, era uma capacidade de criar, de inventar. Mas hoje, se você der uma lata de Nescau com um pedaço de pau para uma criança que está no celular, ela vai olhar para aquilo e vai dizer: tá, o que eu vou fazer com essa merda? Ela não vai ser capaz de criar. Por quê? Porque você não está usando a capacidade de imaginação, a capacidade imaginativa. É por isso que hoje nós temos um bando de gente doente, porque estão hipnotizadas e perderam a capacidade criativa de saber inventar. Fato ou não é? Quem aqui, nós adultos sabemos, eu não cresci com o celular na mão. Tive a oportunidade de brincar, de machucar o joelho, de perder a ponta do dedo, de se arrebentar no chão. Hoje uma criança caiu um tombo, nossa senhora, parecida, a criança caiu um tombinho, a mãe já sai desespero. Gente, não mata cair. Eu já me esborrachei, né? Quantas vezes com bicicleta, vindo moendo de bicicleta e no meio de árvore bater a cabeça. Estou aqui. Quantos acidentes eu sofri no percurso jogando futebol. Então assim, nós precisamos criar uma geração de fibra. Nós estamos criando uma geração mole, amedrontada, frouxa. E nós precisamos romper a surdez e acordar. Porque nós precisamos fazer um levante de uma geração nova, não de uma geração frouxa. Daqui 30 anos, nós vamos ter um bando de Palermo, de gente que não tem coragem de enfrentar a vida, de gente que não sabe
resignar ao sofrimento, de batalhar, de lutar contra as coisas difíceis e danosas. Por quê? Porque foram criados numa geração mole, sem fibra, sem coragem. Enfrenta, chora, engole o choro. Não faz mal não engolir o choro. Faz. Só que às vezes você vai privando. Depois, aí você vai precisar buscar todos os mecanismos. Para quê? Ai, meu filho, não sei o que acontece, padre. Não sei o que acontece. Talvez você foi o primeiro responsável de ter causado a destruição do teu filho. Então, meus irmãos, é tempo de nós pedirmos que o Senhor rompa a nossa surdez na busca da verdade, na busca da consciência que nós precisamos fazer melhor. E que o Senhor de fato possa romper e nos fazer ter esperança, como o profeta Isaías na primeira leitura. Criai ânimo, não tenha medo. Mesmo que o mundo pareça que está afundando, as coisas estão se lascando, coragem! A nossa esperança está no céu, gente. A esperança humana, ela decepciona, mas a esperança divina, não. Porque nosso refúgio e nossa fortaleza é o Senhor. Amém? Vamos professar a nossa fé católica rezando.